sou chaveiro. E meu segredinho é que gosto de, discretamente, danificar as fechaduras dos apartamentos com antecedência. Depois, colo meus cartõezinhos de conserto de fechaduras na parede do corredor. Quando o morador não consegue abrir a porta, meu telefone toca. Com esse método, criei uma fonte inesgotável de clientes. Até esta noite, quando recebi a ligação de um morto. Eram 2 da manhã quando o toque do celular me acordou. Um número desconhecido. É o chaveiro? A porta da minha casa não abre, pode me ajudar? A voz de uma mulher, ansiosa. Pedi para ela não se preocupar e perguntei o endereço e o tipo de fechadura. Ela me disse que morava no condomínio das Palmeiras, bloco 4, apartamento 1404. Usava uma fechadura mecânica comum. A chave entrava, mas não girava. Disse a ela que provavelmente o miolo da fechadura estava ruim e precisaria ser trocado. Ela perguntou o preço, e minha cotação a deixou satisfeita. Prometi chegar em 10 minutos. Levantei rápido e vesti meu uniforme. Feito sob medida para causar boa impressão. Na frente e nas costas, 4 palavras em destaque: Beto Chaveiro, 24 horas. Tudo pronto, peguei minha maleta de ferramentas e saí. Meu nome é Roberto Silva, mas todos me chamam de Beto. Sou chaveiro. Este já era meu 47º serviço do dia. A fechadura do 1404 do bloco 4 do condomínio das Palmeiras fui eu que preparei hoje ao meio-dia. Bem simples, na verdade. Basta enfiar um palito de dente no buraco da fechadura. Depois, quebrar o palito, deixando só a pontinha lá dentro. Assim, a chave não entra totalmente. Essa pequena diferença impede que a chave gire. Nesses casos, ou o proprietário não tem coragem de forçar a chave, ou força demais e a quebra dentro da fechadura. De qualquer forma, a porta não abre. E é aí que eu, o chaveiro, entro em cena. Não só abro a fechadura, como convenço o cliente a trocar o miolo. Taxa de visita, taxa de abertura, taxa de troca do miolo. Se essa corrente de cobrança não estiver completa, não sou um chaveiro qualificado. Você deve estar se perguntando por que faço isso. Porque o negócio está difícil. Especialmente para chaveiros, conseguir clientes sempre foi um problema. O normal é colar nossos anúncios nos elevadores, corredores, lugares visíveis. Geralmente, quem precisa de chaveiro esqueceu a chave ou a perdeu. Mas isso é raro. E hoje em dia, há tantos anúncios de chaveiros por aí. Já são poucos os clientes, e a chance de conseguir um serviço é ainda menor. Para melhorar o negócio, tive que criar meus próprios clientes. Mexer nas fechaduras é o método mais simples e eficaz. Fechadura mecânica comum? Um palito de dente resolve. Fechadura eletrônica? Papel alumínio e um imã dão conta, mas não vou entrar em detalhes. Claro, escolher os alvos exige técnica. Costumo pular andares, um alvo por andar. Não podem ser muito próximos, para não levantar suspeitas. Além disso, retiro todos os outros anúncios de chaveiros do andar, deixando só o meu. Assim, o cliente me encontra com precisão. Desde que comecei a usar esse método, tenho clientes sem parar. Atender chamadas de madrugada, como hoje, é comum. Sempre há clientes que saem cedo e voltam tarde. E eu mantenho meu celular ligado para eles. O condomínio das Palmeiras, bloco 4, era perto. Cheguei em 5 minutos. Entrei no elevador, apertei o 14º andar. Quando cheguei, vi uma mulher agachada em frente à porta do 1404. Ao me ver, ela se levantou depressa. É o chaveiro. Não sei se foi impressão minha, mas a voz dela parecia tremer. Assenti. Sim, foi a senhora que me ligou, certo? Isso. Não sei o que aconteceu, a porta não abre, a chave não gira de jeito nenhum. Forcei demais e ela quebrou lá dentro. A mulher apontou para a fechadura. Havia mesmo um pedaço de chave preso ali. Isso deve ser o miolo desgastado, precisa trocar. Mostrei a ela meu alvará de funcionamento e o registro na polícia.
Depois, conforme o procedimento, verifiquei algumas informações, como a identidade da cliente e a propriedade do imóvel. Vi o RG da mulher. Chamava-se Larissa Mendes. Podia confirmar que era proprietária. A rigor, precisaria de uma testemunha, como o síndico ou um vizinho. Mas, pela hora, essas formalidades costumam ser dispensadas. Após preencher o registro de serviço, peguei minhas ferramentas e comecei o trabalho. Mal comecei, e a mulher perguntou: Moço, quanto tempo leva para abrir a porta? Respondi: trabalhando. Uns 10 minutinhos. Pode ser mais rápido. Olhei para ela. Seu olhar parecia perdido. Ela olhava disfarçadamente para algum ponto atrás de mim. Virei a cabeça naquela direção. Vi apenas um corredor escuro e vazio. Franzi a testa e disse: Essa fechadura está bem difícil, viu? Vou tentar o mais rápido possível. Na verdade, uma fechadura dessas eu abriria num piscar de olhos. Mas preciso enrolar um pouco. Senão, o cliente acha que ganhei o dinheiro fácil demais. E pagam de má vontade. Lembro de uma vez que me dei mal. Abri uma fechadura tetra para um sujeito. Usei um arame e um pedaço de lã, abri em 2 tempos. O proprietário ficou de queixo caído. Na hora de pagar, ainda quis pechinchar. Eu disse que era trabalho técnico, não se cobrava por tempo. Mas ele não quis saber, jogou R$ 10 e me mandou embora. Desde então, aprendi a lição. Por mais fácil que seja a fechadura, por mais apressado que o cliente esteja, enrolo pelo menos 10 minutos antes de abrir. Entendi que ser chaveiro exige não só técnica, mas também interpretação. O cliente gosta de ver você se esforçando. 10 minutos depois, finalmente abri a porta. Depois, troquei o miolo para cliente. O miolo antigo, na verdade, não estava quebrado. Vou guardá-lo para trocar para outro cliente. Isso é lucro certo. No total, cobrei R$ 100 da cliente. Sinceramente, um preço justo, de amigo. Se fosse outro chaveiro, de madrugada, cobraria taxa extra de urgência. Talvez por me ver trabalhando duro por um tempo. A mulher não disse nada, apenas me entregou uma nota de R$ 100. Peguei o dinheiro, e ela entrou em casa, encostando a porta. Mas, quando a porta estava quase fechando, parou de repente. A mulher, de dentro, pela fresta, perguntou em voz baixa: Moço, quando o senhor subiu e saiu do elevador, viu alguma coisa? Ela apontou com o dedo para o corredor atrás de mim. Fiquei surpreso, olhei de novo para o corredor escuro. A mulher continuou: quero dizer, na entrada da escada de emergência, em frente à porta do elevador. Olhei para lá. No meio do corredor, à esquerda, havia de fato uma escada de incêndio. E a entrada da escada ficava exatamente em frente à porta do elevador. De onde eu estava, mal conseguia ver o vão da porta da escada. Estava tudo escuro lá dentro, não dava para ver nada. Não entendi o que ela queria dizer e respondi. Eu estava com pressa para abrir sua porta, saí do elevador e virei direto para cá. Não reparei. Tem alguma coisa na escada? O senhor não viu uma silhueta branca? Parada bem na entrada da escada. Senti um arrepio na espinha. Balancei a cabeça. Silhueta branca? Na escada? A mulher assentiu repetidamente. Sim, uma mulher de vestido longo branco, cabelos compridos cobrindo o rosto. Estava parada de frente para o elevador, imóvel. Vendo minha incredulidade, ela continuou: Moço, pode ir lá dar uma olhada para mim? Ver se essa pessoa ainda está lá? Senão, não vou conseguir dormir hoje. As palavras dela me deram um calafrio. Embora eu não tivesse reparado na escada ao sair do elevador, tinha certeza de que não havia ninguém ali. Naquela situação, eu tinha que ir verificar. Porque logo eu teria que passar por ali para ir embora. Tossi de propósito, bem alto. A luz com sensor de som na entrada da escada se acendeu. Criei coragem e caminhei lentamente até lá.
A mulher continuava escondida, espiando pela fresta da porta. No meio do caminho, olhei para trás, para a mulher na fresta. Como a fresta era estreita, só via metade do rosto dela. O cabelo comprido caía sobre um dos olhos. Sinceramente, aquela imagem me deu um medo inexplicável. Quando estava quase chegando à entrada da escada, a luz com sensor se apagou automaticamente. Tremi da cabeça aos pés e bati o pé no chão com força. A luz acendeu de novo. Finalmente vi o que havia lá dentro. Era só uma escada de incêndio, subindo e descendo. Não havia absolutamente ninguém. De repente, um clique atrás de mim. Olhei para trás. A mulher tinha fechado a porta do apartamento. Respirei aliviado. Parece que foi só um alarme falso. Me recompus, pronto para pegar minhas coisas e ir embora. Mas, nesse momento, percebi algo. A chave nova, do miolo trocado, eu ainda não tinha entregue à cliente do 1404. Fiquei totalmente confuso com o susto. Bati na porta dela rapidamente. Mas, mesmo batendo várias vezes, nenhuma resposta. Achei estranho. A mulher tinha acabado de fechar a porta. Impossível não ter ouvido as batidas. Lembrando da reação estranha dela antes, talvez estivesse realmente assustada. Podia até imaginar a mulher parada atrás da porta, me olhando pelo olho mágico. Continuei batendo, explicando que só queria entregar a chave nova. Mas ainda nenhuma resposta de dentro. Como bater não adiantou, peguei o celular para ligar para ela. Encontrei o número dela no meu histórico de chamadas. Assim que a ligação completou, ouvi o toque do celular dela. Mas, para minha surpresa, o toque não vinha de dentro do apartamento. Vinha, de trás de mim. Virei na mesma hora. O toque vinha exatamente da entrada da escada. Como assim? A mulher tinha claramente entrado no apartamento. Por que o celular dela estaria tocando na escada? O toque continuava, nítido e alto, soando especialmente agudo. No silêncio do corredor, ecoava como algo fantasmagórico. A luz com sensor na entrada da escada acendeu novamente. Fui até lá mais uma vez e olhei para dentro. Desta vez, o que vi me fez desabar no chão de tanto medo. Nos degraus da escada, onde antes não havia nada, jazia o corpo de uma mulher de vestido longo branco. E o mais importante, a mulher não tinha cabeça. Parecia que a cabeça tinha sido cortada com um objeto afiado e levada embora. O sangue encharcava suas roupas e manchava os degraus. E mais sangue continuava escorrendo pelos degraus abaixo. O que me fez tremer ainda mais foi que o toque do celular continuava. E o celular que tocava estava sendo segurado firmemente pela mão do corpo sem cabeça na escada. Minha mente deu um branco. Quem era a mulher sem cabeça na escada? Por que morreu ali? Quem a matou? E o mais bizarro, aquele celular, que tinha me ligado pedindo para abrir a fechadura, por que estava na mão desse corpo? Será que quem me ligou antes foi esse corpo sem cabeça? Impossível! Ou será que a mulher morta na escada era a verdadeira proprietária do 1404? Então, a mulher que entrou no 1404. Quem era? 1000 perguntas surgiram na minha cabeça. Naquele momento, não me importava com mais nada, só queria sair dali o mais rápido possível. Apertei freneticamente os botões dos 2 elevadores. Fiquei encarando os números no painel. Os 2 elevadores subiam rapidamente. Eu não ousaria usar as escadas. O assassino poderia estar escondido em algum lugar ali. O elevador seria mais seguro, tem câmeras. O assassino não se esconderia no elevador. Enquanto esperava, liguei para a polícia. Descrevi rapidamente o que estava acontecendo. A polícia disse que chegaria o mais rápido possível e pediu para eu cuidar da minha segurança. Desliguei o telefone e senti um aperto no peito. Percebi que poderia estar envolvido num grande problema. Se minha suposição estivesse correta, se o corpo da mulher de branco na escada fosse a verdadeira proprietária do 1404, então a mulher que entrou no 1404 era uma impostora.
Ou seja, a identidade e os documentos de propriedade que ela me mostrou poderiam ser falsos. O objetivo dela era se passar pela proprietária e usar minha ajuda para entrar no apartamento. Se fosse isso, meu problema seria enorme. Eu teria aberto a porta para uma criminosa. E o mais crucial, a verdadeira proprietária estava morta. Morta bem em frente à sua porta, na escada. E no celular dela, havia o registro da ligação para mim. Mesmo que eu escapasse hoje, depois poderia ter meu alvará cassado. Poderia até ser implicado nesse assassinato e não conseguir me livrar. Nesse instante, algo ainda mais terrível aconteceu. Os 2 elevadores demoravam a chegar. E o mais crítico, os números nos painéis dos 2 elevadores mostravam 13. Eu estava no 14º andar, mas os 2 elevadores pararam simultaneamente no 13º. E parecia que não tinham intenção nenhuma de subir. Ouvi vagamente um bip 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 vindo da porta do elevador no andar de baixo. Claramente, algo estava bloqueando o fechamento da porta. Por isso os elevadores ficaram parados lá embaixo. As portas dos 2 elevadores bloqueadas ao mesmo tempo. Isso não era coincidência. O objetivo era claro, alguém não queria que eu saísse de elevador. Estavam me forçando a usar as escadas. Mas, usando as escadas, eu poderia dar de cara com o assassino escondido. Enquanto eu não sabia o que fazer. De repente, um barulho ao meu lado. Virei a cabeça. A porta do 1404 estava sendo aberta lentamente. Abriu só uma fresta e parou. Mas, olhando pela fresta, não vi a mulher de antes. Então, vi, saindo pela parte de baixo da fresta, um braço coberto de sangue. O braço apoiou-se no batente, ainda tremendo levemente. De repente, vi aquela mão ensanguentada levantar lentamente um dedo. A ponta do dedo apontava diretamente para mim. Em seguida, vi a cabeça da mulher que tinha entrado no 1404 surgir lentamente pela fresta, rente ao chão. Metade do rosto dela estava no chão, o cabelo cobrindo um olho. Ela cuspia sangue, tentando desesperadamente rastejar para fora. Mas, mal conseguiu rastejar até a metade, seu corpo tremeu 2 vezes e parou de se mover. Ela estava morta. A mulher que entrou no 1404 também tinha sido assassinada. E o pior, dentro do apartamento. Naquele momento, perdi o controle. Corri para dentro da escada. Já não me importava onde o assassino poderia estar escondido. Só tinha um pensamento: sair dali. Pulei por cima do corpo nos degraus, pisei no sangue e desci correndo. O chão estava tão grudento e escorregadio que cheguei a cair. Levantei e continuei correndo para baixo. Não tive coragem de verificar o que acontecia com os elevadores parados no 13º andar. Decidi descer as escadas de uma vez só. O som dos meus passos apressados ecoava pela escadaria. As luzes com sensor acendiam pelo caminho. Eu já estava preparado para o pior. Se alguém aparecesse de repente. Não importava quem fosse, eu daria um chute. Levei apenas 1 minuto para chegar ao térreo. Felizmente, não encontrei ninguém pelo caminho. Eu tinha saído vivo do prédio. Embora estivesse coberto de sangue, em estado deplorável. Mas, no fim das contas, eu estava vivo. Logo ouvi sirenes, e várias viaturas da polícia entraram no condomínio das Palmeiras. Naquele momento, finalmente respirei aliviado. Sabia que estava seguro. Mas também sabia que meus problemas viriam em seguida. O mais importante para mim agora era encontrar uma maneira de me desvincular desse incidente. Porque eu precisava proteger meu ganha-pão garantido. Logo me encontrei com a polícia. Primeiro, chegaram os policiais militares. Ao constatarem múltiplas mortes na cena do crime, o caso foi rapidamente transferido para a Polícia Civil, investigação. Os PMs isolaram os andares e o condomínio com fitas. Pouco depois, mais viaturas chegaram, eram os investigadores. Tantas viaturas e policiais. A movimentação naturalmente acordou alguns moradores. Vi luzes se acendendo em muitos apartamentos dos prédios vizinhos. Via-se muita gente nas varandas,
olhando para baixo. Eu, como denunciante e única testemunha ocular, naturalmente tive que ir à delegacia para cooperar com a investigação. Quando cheguei, já passava das 4 da manhã. Na sala de interrogatório, quem primeiro colheu meu depoimento foram 2 jovens investigadores. Perguntaram meus dados pessoais, profissão e todos os detalhes do ocorrido. Perguntaram minuciosamente, e eu respondi tudo. Percebi que pretendiam encontrar em mim uma pista para o caso. Cerca de meia hora depois, um investigador mais velho, de barba por fazer, entrou na sala. Eu o tinha visto na cena do crime. Chamava-se Almeida, ouvi-o chamarem de delegado Almeida, o chefe da equipe de investigação. O delegado Almeida entrou e pegou meu depoimento da mesa para ler. Depois, pegou meu RG e me fez a primeira pergunta. Você é Roberto Silva, chaveiro? Assenti repetidamente, sim, na mesa estão meu alvará de funcionamento e meu registro policial. O delegado Almeida me encarou por um momento e disse de repente. Seu RG está quase vencendo. Fiquei surpreso e disse apressado. Sim, vence em 2 meses, estava planejando tirar um novo. O delegado Almeida largou o RG e perguntou. Então, como você disse, recebeu uma ligação pedindo para abrir uma fechadura e foi ao bloco 4, 14º andar, do condomínio das Palmeiras. Sim, antes de abrir, verifiquei a identidade da cliente e a relação dela com o imóvel, conforme o procedimento. Apontei para a ficha de serviço na mesa. Então, perguntei, inquieto, seu delegado, a identidade das 2 vítimas já foi confirmada. Ao ouvir minhas palavras, os 3 policiais ficaram em silêncio. Todos olharam para mim. Depois de um longo tempo, o delegado Almeida disse. 2 vítimas? Por que pergunta isso? Expliquei apressado. Só quero saber qual delas era a verdadeira proprietária do 1404, quero saber se abria a fechadura para a pessoa errada. Desculpe, não podemos revelar isso por enquanto. O delegado Almeida respondeu friamente. E continuou me encarando, perguntando. Do seu ponto de vista profissional, qual era o problema com a fechadura do 1404? Por que não abria? Fingindo calma, disse. O miolo estava desgastado. Como o senhor sabe, uma fechadura tem vida útil. Com o tempo, o miolo se desgasta e a chance de falha aumenta. O delegado Almeida assentiu e tirou um miolo de fechadura do bolso. Este miolo foi encontrado na sua maleta de ferramentas. Verificamos, é o miolo antigo que você trocou da porta do 1404. Nossos técnicos periciaram, e este miolo ainda está bom. Hesitei um pouco e disse, um tanto sem graça. Fechadura antiga, sabe? Às vezes o miolo emperra. Mesmo que não esteja totalmente quebrado, recomendamos ao cliente trocar por um novo. Primeiro, para evitar problemas futuros. Segundo, para eu ganhar um dinheiro com a troca, né? É mesmo? O delegado Almeida tirou outra coisa do bolso. Conhece isto? Encontramos na cena do crime. Quando viu o que o delegado Almeida tinha na mão, sentiu uma tensão inexplicável. Era meio palito de dente. Fingi ignorância imediatamente. Antes que eu pudesse falar, o delegado Almeida tirou um celular do bolso. Chega de rodeios. Dê uma olhada nisto. O delegado Almeida colocou o celular na minha frente. Na tela, um vídeo estava sendo reproduzido. O vídeo mostrava uma pessoa com um uniforme de chaveiro, agachada em frente a uma porta, enfiando algo sorrateiramente na fechadura. No vídeo, via-se claramente o número do apartamento, 1404. E o mais crucial, nas costas do uniforme, 4 palavras, Beto Chaveiro, 24 horas. Alguém tinha filmado eu mexendo na fechadura do cliente com antecedência. E o mais estranho, a imagem do vídeo estava ligeiramente distorcida, como uma lente grande angular. Claramente, filmado através do olho mágico de uma porta. Pelo ângulo da filmagem, só poderia ser do olho mágico do 1403, o apartamento em frente ao 1404. Ou seja, enquanto eu mexia na fechadura do 1404 durante o dia, o morador do 1403 me filmou pelo olho mágico.
Naquele momento, senti que não tinha como me defender. Engoli em seco e perguntei ao delegado Almeida: de onde vocês conseguiram esse vídeo? Do grupo de WhatsApp dos moradores do condomínio das Palmeiras. Um morador postou no grupo há 2 horas. Embora o delegado Almeida não tenha dito quem era a fonte do vídeo, só podia ser o morador do 1403. O delegado Almeida também me disse que, além desse vídeo, havia outros no grupo de moradores, mostrando eu mexendo em fechaduras de outros andares. O grupo de moradores estava um caos. E esses vídeos já tinham sido compartilhados por muitos moradores em várias plataformas de vídeo e redes sociais. Juntando com a notícia do assassinato no bloco 4, 14º andar, do condomínio das Palmeiras, já estava virando notícia quente. Fiquei chocado. Notícia quente? Tão rápido! O delegado Almeida pegou o celular de volta e me questionou, encarando-me. Então, foi você quem danificou intencionalmente as fechaduras dos moradores para depois ir lá abrir e trocar, criando seu próprio negócio lucrativo. Enquanto falava, o delegado Almeida me mostrou os outros vídeos. Fiquei sem palavras. O delegado Almeida continuou. Agora mesmo, a polícia recebeu várias denúncias. Muitos proprietários relataram que você abriu as portas para eles e agora suspeitam que você mexeu nas fechaduras deles com antecedência. Continuei em silêncio. Ainda repassava os vídeos na minha cabeça. De repente, percebi um detalhe nos vídeos que eles não notaram. Endireitei-me na cadeira e disse aos 3 policiais: seu delegado, os senhores podem estar enganados. A pessoa no vídeo não sou eu. Com um vídeo como prova, ainda quer negar? Esse seu uniforme é a melhor prova. Não, não, não. Qualquer um pode ter um uniforme desses. E não sou o único chaveiro chamado Beto. Afinal, o vídeo não mostra o rosto. Parei um pouco e continuei. O principal é que tenho provas de que a pessoa no vídeo não sou eu. Então, disse o seguinte: seu delegado, no vídeo, a pessoa tem uma pequena cicatriz na nuca, do lado direito, perto da orelha. Nessa cicatriz não cresce cabelo. Se os senhores ampliarem o vídeo e olharem com atenção, devem conseguir ver. Mas eu não tenho nenhuma cicatriz na nuca. Ao me ouvirem, o delegado Almeida e os outros 2 investigadores mudaram de expressão imediatamente. O delegado Almeida pegou os vídeos novamente e os examinou com atenção. Depois, aproximou-se e comparou com a minha nuca. Após a comparação, o delegado Almeida ficou completamente em silêncio. Ele me encarava com um olhar indecifrável. Senti uma pressão sufocante. Claramente, minha evidência funcionou. A pessoa no vídeo, muito provavelmente, não era eu. Vendo que não conseguiram nenhuma pista útil de mim, o delegado Almeida saiu da sala de interrogatório, contrariado. Ele provavelmente mudaria o foco da investigação. Afinal, eu era apenas um chaveiro. No máximo, a polícia poderia suspeitar que eu danificava fechaduras intencionalmente. Quanto ao crime em si, não poderiam me acusar diretamente. O delegado Almeida ainda tinha muitos problemas pela frente. Por exemplo, a identificação das 2 vítimas. Onde estava a cabeça do corpo decapitado? O modus operandi do assassino e seu esconderijo. A pessoa que filmou o vídeo sabia de mais alguma coisa relacionada ao caso? Qualquer um desses pontos era mais importante do que eu, o chaveiro. Depois que o delegado Almeida saiu, fui informado de que não poderia deixar a delegacia por enquanto. Disseram que o caso era complexo e de grande repercussão social. Precisavam que eu ficasse para ajudar na investigação. Normalmente, como denunciante e testemunha ocular, no máximo poderiam me intimar para depor. Conforme a lei, não poderia passar de 24 horas. Então, assenti e disse tudo bem. Embora fosse para ajudar na investigação, até para ir ao banheiro, alguém me acompanhava o tempo todo. Quando o dia estava amanhecendo, no corredor da delegacia, encontrei 2 parentes de uma das vítimas. Estavam acompanhados por um policial. Era uma senhora idosa e uma menina de uns 8 ou 9 anos. A senhora enxugava as lágrimas, e a menina chorava abraçada a ela. Vovó, minha mãe morreu mesmo?
Vovó, eu ganhei o primeiro lugar no concurso de desenho. O diploma chegou hoje, mas a mamãe não pôde ver. Não chore, querida, não chore. Pela conversa delas, pude tirar algumas conclusões. A mulher morta no 1404 era filha daquela senhora, mãe da menina. Isso também confirmava outro ponto: a mulher morta no 1404 era, de fato, a proprietária do apartamento. Ou seja, eu não tinha aberto a fechadura errada. A senhora me reconheceu de imediato. Mais precisamente, reconheceu meu uniforme. Parece que ela também tinha visto os vídeos. Você é aquele chaveiro? Minha filha com certeza foi morta por sua causa. A senhora gritou comigo, querendo me bater. Felizmente, um policial a segurou. Não dei nenhuma explicação à senhora, nem a culpei. Afinal, aos olhos da família, eu era um chaveiro sem escrúpulos que apareceu na cena do crime. E ainda estava coberto de sangue na frente dos parentes da vítima. Não era de se espantar que me olhassem daquela forma. A senhora chorava e se queixava ao policial ao lado. O barulho logo atraiu mais gente, incluindo o delegado Almeida, que acabará de voltar, e um superior dele, talvez o diretor Alves. Todos se aproximaram para consolar a idosa. Então, ouvi a seguinte conversa. Diretor Alves, o senhor tem que fazer justiça pela minha filha. Pode ficar tranquila, senhora. Faremos o possível para solucionar o caso rapidamente e dar uma resposta à sua filha. A senhora enxugou as lágrimas, segurou firme a mão do diretor Alves e continuou. Minha filha tinha câmeras de segurança instaladas em casa. Vocês podem verificar. Se olharem as gravações, com certeza saberão quem é o assassino. Ao dizer isso, a senhora olhou para mim, de relance. Depois, continuou, engasgando. Só que, a câmera tem senha, e só minha filha sabia. Agora que ela se foi, só pedindo para os técnicos de vocês tentarem descobrir. O delegado Almeida, ao ouvir isso, saiu imediatamente com alguns homens. E eu fui levado de volta para a sala de interrogatório. Seguiu-se uma longa espera. Durante esse tempo, fui interrogado por diferentes policiais, repetindo as mesmas perguntas sobre os detalhes da cena do crime. Minha atitude sempre foi cooperativa. Eles perguntavam, eu respondia. Até o meio-dia, quando encontrei o delegado Almeida novamente. Ele entrou na sala de interrogatório furioso. Veio direto até mim, com os olhos cheios de raiva, encarando-me fixamente. Levantei-me, tenso. Antes que ele falasse, eu disse. A câmera que a senhora mencionou, conseguiram destravar? Já sabem quem é o assassino. O delegado Almeida ignorou minha pergunta. Lembra da primeira pergunta que te fiz hoje de madrugada, aqui mesmo? Vou perguntar de novo. Você é Roberto Silva? Chaveiro. Assenti, sim. Minha resposta foi a mesma de antes. Mentira. Você ainda quer me enganar. O laudo da autópsia saiu. O corpo sem cabeça encontrado na escada é o verdadeiro chaveiro, Roberto Silva. Retruquei na hora, mas o corpo sem cabeça era de uma mulher. Não se faça de sonso. O corpo sem cabeça só estava usando roupas de mulher. Você e eu já sabíamos que era um homem. Só que ele foi decapitado, e levou um tempo para confirmarmos a identidade dele. Você se passando pelo chaveiro Roberto Silva, qual o seu objetivo? Dei de ombros, sem dizer mais nada. Já tinha passado tanto tempo desde o crime. Só agora eles confirmaram a identidade do corpo sem cabeça e descobriram a minha. Bem lentos, realmente. Já tinha ouvido falar que o delegado Almeida era esquentado, mas não muito competente. Parece que a fama condizia com a realidade. Realmente Almeida, podia ser Lerdo Almeida. Jogo de palavras com Almeida Lerdo. O delegado Almeida bateu na mesa e continuou. O verdadeiro Roberto Silva e a moradora do 1404. Como eles morreram? Respirei fundo e me sentei. Perguntei novamente o que o delegado Almeida tinha ignorado. A câmera do 1404, vocês conseguiram acessar? Isso não é da sua conta.
Sorri e disse: assim que vocês acessarem a câmera do 1404, a verdade não virá à tona. O delegado Almeida ficou vermelho de raiva. Parece que, até o momento, não tinham conseguido a senha da câmera. Certo, seu espertinho. Espere só. O delegado Almeida soltou uma ameaça e saiu batendo a porta. Pensei comigo. Certo, eu espero. Por volta das 6 da tarde, o delegado Almeida entrou novamente na sala de interrogatório. Seu rosto estava visivelmente melhor do que de manhã. Parecia que havia boas notícias. Como eu esperava, eles conseguiram acessar a câmera. Viram como a moradora do 1404 morreu. O delegado Almeida perguntou, com um rosto sério: qual a sua relação com o assassino? Perguntei de volta, com a mesma seriedade: qual foi o motivo do crime? O delegado Almeida balançou a cabeça levemente. O motivo não importa agora. Só quero saber quem é o assassino. Sorri amargamente. Não falar do motivo? Então, por que perder tempo comigo? Eu e o delegado Almeida nos encaramos. Foi a primeira vez que olhei diretamente nos olhos dele. Certo. O que você quer para contar a verdade sobre o caso? Meu olhar se desviou do delegado Almeida para a câmera na sala de interrogatório. Primeiro, espero que, após o julgamento, vocês divulguem todos os detalhes do caso para a sociedade, incluindo o motivo do assassino. Segundo, espero que, após o julgamento, vocês transformem todas as gravações da câmera da casa da vítima em provas e as entreguem ao Ministério Público. Enfatizei, refiro-me a todas as gravações. Eu olhava para a câmera porque falava para quem estava fora da sala. O delegado Almeida não respondeu imediatamente, parecia hesitante. Continuei, tenho gravações de áudio da cena do crime. Se vocês não cumprirem, no julgamento, entregarei as gravações em público. Aí vocês ficarão numa situação difícil. O delegado Almeida franziu a testa e saiu, dizendo que precisava consultar seus superiores. Quando voltou, disse que seus superiores concordaram com minhas exigências. Após essa resposta, acalmei minhas emoções. Então, contei à polícia a verdade sobre o caso. Agora eu admito. Eu sou o assassino neste caso. Matei 2 pessoas. Uma foi a proprietária do 1404, Larissa Mendes. O outro foi o chaveiro, Roberto Silva. Antes de contar todo o ocorrido, ouçam minha história. O seguinte é meu relato. Meu nome é André Costa. Meus pais morreram quando eu era criança, e minha irmã mais velha me criou sozinha. Desde o dia em que meus pais faleceram, 4 palavras ficaram gravadas na mente da minha irmã mais velha como mãe. Nasci com uma doença congênita e, desde pequeno, sabia que provavelmente não viveria muito. Mas minha irmã nunca desistiu. Durante todos esses anos, ela não só fez bicos para nos sustentar, como também pagou meus estudos e procurou médicos e remédios para mim. Gastamos muito dinheiro, mas minha doença nunca melhorou. Para aliviar o fardo da minha irmã, depois do ensino médio, arrumei um emprego tranquilo na cidade. O salário não era alto, mas dava para meus remédios e para ajudar em casa. Mais tarde, minha irmã finalmente se casou e teve uma filha, a Sophie. Justo quando achávamos que a vida melhoraria, meu cunhado faleceu há 2 meses, vítima de uma doença. A família perdeu seu pilar, e minha irmã teve que arcar com tudo novamente. Foi nessa época que minha doença piorou drasticamente. O hospital me disse que eu teria, no máximo, 6 meses de vida. Minha irmã já sofria tanto, anos de trabalho duro a deixaram com problemas cardíacos, e ainda tinha Sophie para cuidar. Para não ser mais um peso para ela, escondi minha doença e parei de tomar os remédios. 1 mês atrás, arrumei uma desculpa e me mudei da casa dela. Eu queria partir em silêncio. Mas nunca imaginei que minha irmã partiria antes de mim. Depois que meu cunhado morreu, minha irmã começou a trabalhar como empregada doméstica para sustentar a casa. Há 2 meses, ela começou a trabalhar para a moradora do condomínio das Palmeiras, Bloco 4, apartamento 1404. A proprietária era uma mãe solteira. Ou seja,
uma das vítimas deste caso, Larissa Mendes. Larissa também tinha uma filha de 8 anos, da mesma idade e da mesma classe da minha sobrinha Sophie. Por causa disso, Larissa inicialmente tratou minha irmã muito bem e frequentemente convidava Sophie para brincar em sua casa. Até um mês atrás, quando a escola organizou um concurso de pintura em aquarela. A regra era que todos poderiam enviar trabalhos, e alunos e professores votariam. O primeiro lugar representaria a escola em um concurso municipal. A filha de Larissa e minha sobrinha Sophie participaram. E os trabalhos delas ficaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente. O detalhe, o primeiro lugar era da minha sobrinha, Sophie. Larissa era uma mulher competitiva e vaidosa. Ela procurou minha irmã várias vezes, em particular, pedindo que convencesse Sophie a desistir do concurso. Assim, a filha dela não só ficaria em primeiro, como representaria a escola no concurso municipal. Larissa ofereceu uma compensação financeira para Sophie. Chegou a implorar para minha irmã garantir que Sophie desistisse voluntariamente. Mas minha irmã recusou todas as vezes. A partir daí, Larissa rompeu completamente com minha irmã. Não só a demitiu, como também fez várias reclamações infundadas sobre ela na agência de empregadas. Minha irmã saiu da casa de Larissa e, a princípio, não deu muita importância ao assunto. Até que, há 15 dias, a polícia foi à escola falar com Sophie. O motivo, Larissa denunciou à polícia o sumiço de um colar de ouro. Larissa suspeitava que Sophie o havia roubado quando foi brincar em sua casa. Diante da polícia, Sophie negou veementemente. Embora não houvesse provas do roubo, o fato de Sophie ter sido interrogada pela polícia se espalhou rapidamente. Além disso, a filha de Larissa espalhou boatos por toda a parte. Antes mesmo de qualquer condenação policial, Sophie já havia sido condenada pela escola. Dias depois, para evitar danos à sua imagem, a escola arrumou uma desculpa qualquer e cancelou a participação de Sophie no concurso de aquarela. Assim, a filha de Larissa se tornou, convenientemente, a primeira colocada. Quando minha irmã soube que Larissa acusou Sophie de roubo, teve uma crise cardíaca de tanta raiva. Ela não acreditava que Sophie roubaria algo da casa de Larissa. Minha irmã trabalhou quase 2 meses na casa de Larissa e sabia que havia câmeras de segurança instaladas. Se a polícia verificasse as gravações, a inocência de Sophie seria provada. Então, minha irmã procurou a polícia e pediu que verificassem as câmeras da casa de Larissa. Mas Larissa disse à polícia que suas câmeras estavam quebradas. Não só isso, Larissa ainda se fez de boazinha. Disse à polícia que o colar perdido não era muito valioso e que, quem quer que o tivesse roubado, ela não iria mais atrás. Ao ouvir isso, minha irmã não se conformou. Sophie foi injustamente rotulada de ladra. Ela jurou que lutaria pela honra de Sophie. Minha irmã não acreditou em Larissa. Pediu novamente à polícia para verificar as câmeras. Mas foi recusada pela polícia com várias desculpas. Nem sequer foram verificar se as câmeras estavam boas ou ruins. Se nem investigam, como podem ter certeza de que Larissa está falando a verdade? Minha irmã, inconformada, foi à delegacia várias vezes. Mas sem resultado. Mais tarde, minha irmã descobriu que Larissa havia recorrido à sua mãe. A mãe de Larissa, antes de se aposentar, era uma figura importante na polícia. Com poucas palavras, essa senhora conseguiu protelar o assunto. Se demorasse muito, mesmo que houvesse provas da inocência de Sophie nas gravações, essas provas desapareceriam por algum motivo. Então, a questão de Sophie ter roubado ou não jamais seria esclarecida. Desde que Sophie foi interrogada pela polícia, boatos se espalharam por toda a parte. A partir daquele dia, ninguém mais quis ser amigo de Sophie. O sorriso desapareceu do rosto dela. Minha irmã não suportava ver Sophie sendo mal compreendida e foi novamente à casa de Larissa. Chegou a se ajoelhar, implorando para que Larissa contasse a verdade. Mas Larissa não só humilhou minha irmã, como também filmou a cena dela ajoelhada. Larissa editou o vídeo, adicionou legendas falsas e postou nas redes sociais e no grupo da turma da escola. Tudo ficou ainda pior. Minha irmã voltou para casa, e de tanto nervoso, teve outra crise cardíaca. Antes de desmaiar, ligou para o SAMU,
192, e para mim. Foi a primeira vez que ela me ligou por causa da Sophie. Antes disso, com medo de me preocupar, ela não tinha me contado nada sobre o assunto. Eu e os paramédicos do SAMU chegamos quase ao mesmo tempo. Mas, quando tentei abrir a porta com a chave, ela não abria de jeito nenhum. A chave entrava, mas não girava. Eu suava frio. Por que justo agora a porta não abria? Preocupado com minha irmã, forcei a chave, e ela quebrou na fechadura. Um dos paramédicos me disse para chamar um chaveiro rapidamente. E, por coincidência, vi um cartãozinho de chaveiro colado na parede ao lado da porta. Liguei imediatamente para o número do cartão. Quem veio abrir a porta foi um chaveiro com um uniforme escrito Beto Chaveiro, 24 horas. Ele levou 10 minutos para abrir a porta. Mas, quando os paramédicos entraram, minha irmã já não resistia mais. Embora eles tenham tentado de tudo, minha irmã não sobreviveu. Mais tarde, o médico me disse que, se tivessem começado o resgate 10 minutos antes, minha irmã poderia ter sido salva. Naquele momento, só conseguia pensar na imagem da minha irmã partindo. Eu não conseguia aceitar. Minha irmã morreu, e eu logo morreria também. E a Sophie? Na hora, não tive tempo de pensar por que a porta não abria. Não tive tempo de pensar porque, convenientemente, havia um cartão de chaveiro na parede. Não tive tempo de pensar porque, em todo o andar, só havia aquele cartão. Não tive tempo de pensar por que o chaveiro demorou tanto para abrir a porta. E muito menos tive tempo de pensar por que, do miolo antigo da fechadura, caiu meio palito de dente. Depois que minha irmã morreu, eu não sabia como contar para Sophie. Mas ela acabou descobrindo a terrível notícia. No necrotério do hospital, quando Sophie viu o corpo da mãe, ela chorou e me disse: "Tio, minha mãe morreu mesmo? Eu realmente não roubei nada. Fui desclassificada do concurso de aquarela, ainda não tive coragem de contar para a mamãe. Se ela soubesse, ficaria ainda mais triste. Eu sei que a mamãe trabalhava muito, estava muito cansada. Eu não tive coragem de contar." Abracei Sophie. Não sabia como consolá-la. Apenas deixei que ela chorasse, enquanto eu enxugava minhas lágrimas escondido. Desde a morte da minha irmã, as lágrimas nunca secaram dos olhos de Sophie. Até de noite, eu a ouvia chorando baixinho, escondida debaixo do cobertor. Na escola, ela ainda tinha que enfrentar os olhares e cochichos dos colegas. A mancha de ladra, ela provavelmente carregaria para o resto da vida. Sophie não queria mais ir à escola. Ficou desanimada, com baixa autoestima. E o mais importante, Sophie não tinha mais a mãe para protegê-la. Eu queria dizer a Sophie que ela ainda me tinha. Mas não consegui. Sabia que meus dias estavam contados. Não podia lhe dar nenhuma esperança. Depois do funeral da minha irmã, comecei a procurar instituições de caridade para crianças. Antes de morrer, eu precisava encontrar um lugar para Sophie. Mas nunca imaginei que, uma semana atrás, numa tarde, enquanto eu estava fora, Sophie, sozinha em casa, fechou portas e janelas e abriu o gás. Quando a encontrei, ela já tinha partido. Só encontrei, sobre a mesa, um desenho em aquarela amassado. Era o trabalho de Sophie para o concurso. No canto do desenho, 2 linhas escritas com letra caprichada. Eu realmente não roubei nada. Por que ninguém acredita em mim? Estou tão cansada. Sinto tanta falta da mamãe. Quero tanto ir encontrá-la. Naquele momento, meu mundo escureceu completamente. Senti como se estivesse no fundo de um poço seco, sem um pingo de luz. Em menos de um mês, as 2 únicas pessoas que me restavam no mundo foram levadas à morte pela mesma pessoa. Se eu não vingasse minha irmã e Sophie, se não limpasse o nome de Sophie, eu não morreria em paz. Não pensei em procurar a polícia diretamente. Primeiro, minha irmã morreu de ataque cardíaco, e Sophie por suicídio com gás, não havia ligação direta com Larissa. Segundo, a única chance de limpar o nome de Sophie era ver as câmeras da casa de Larissa. Com esses 2 pontos, procurar a polícia diretamente não adiantaria.
Com a mãe de Larissa tendo suas conexões, como eu, uma pessoa da base da sociedade, conseguiria justiça? Eu já tinha entendido a realidade. Para quem está na base da sociedade, até viver é difícil, quanto mais buscar justiça. Quando uma formiga enfrenta um gigante, como pode esperar um tratamento justo? Quando a balança da justiça se inclina, só me resta usar vidas como contrapeso. Após a morte de Sophie, comecei a seguir Larissa secretamente. Descobri que o apartamento em frente ao dela, o 1403, estava desocupado. Para facilitar minha ação, aluguei aquele apartamento e entrei no grupo de WhatsApp dos moradores do condomínio das Palmeiras. Após alguns dias de observação, descobri a rotina de Larissa. Ontem, Larissa precisava fazer plantão no trabalho. Então, na noite anterior, ela deixou a filha na casa da avó. Depois que Larissa foi trabalhar ontem, fiquei de tocaia no apartamento em frente ao dela. Planejava agir quando Larissa voltasse do plantão. Mas, ao meio-dia, pelo olho mágico, vi uma figura familiar na porta de Larissa. Era aquele chaveiro com o uniforme Beto Chaveiro, 24 horas. O mesmo que abriu a porta no dia em que minha irmã morreu. No início, não sabia o que ele fazia ali. Não ouvi ninguém naquele andar ligar pedindo um chaveiro. Até que o vi agachado em frente à porta do 1404, enfiando sorrateiramente um palito de dente na fechadura. Naquele momento, pareceu que tudo fez sentido. Peguei meu celular rapidamente e filmei suas ações pelo olho mágico. Depois de mexer na fechadura, ele colou um cartãozinho de chaveiro na parede ao lado da porta. O local era quase o mesmo que eu tinha visto na porta da minha irmã. Em seguida, com uma espátula, ele removeu os outros anúncios de chaveiros do corredor. Feito tudo isso, ele saiu discretamente. Não pegou o elevador, desceu pelas escadas. Abri minha porta devagar e o segui sorrateiramente. Vi que ele foi até o 12º andar, escolheu uma porta e repetiu o mesmo truque. Depois, o 10º, 8º, 6º, 4º, 2º andar. Percebi que ele pulava andares, um alvo por andar. Eu sempre me escondia na entrada da escada e filmava suas ações com o celular. Depois, o vi sair do prédio e ir para o bloco vizinho. Ontem à tarde, no bloco 4 do condomínio das Palmeiras, só que eu saiba, 3 moradores ligaram para um chaveiro. E todas as vezes, quem apareceu foi esse Beto Chaveiro. Ele parecia cronometrar o tempo de cada serviço. Nem mais, nem menos, 10 minutos exatos. Esse Beto Chaveiro estava intencionalmente danificando as fechaduras para ganhar dinheiro com a abertura e a troca. Lembrei-me da porta da minha irmã que não abria no dia em que ela morreu. Tudo ficou claro. Era tudo culpa dele. Eu tremia da cabeça aos pés. Se não fosse por ele ter danificado a fechadura da minha irmã, ela não teria morrido por atraso no socorro. Originalmente, eu só queria me vingar de Larissa. Agora, apareceu esse chaveiro. Os 2 canalhas que mataram minha irmã, por uma coincidência do destino, se juntaram. Foi uma providência divina, permitindo que eu me tornasse alguém ainda pior. Como dizem, para um malandro, outro malandro e meio. Então, tive um novo plano. À tarde, fui ao barbeiro e cortei o cabelo, igual ao do Beto Chaveiro. Perto das 2 da manhã, Larissa voltou do plantão. Antes dela chegar, vesti as roupas que minha irmã usava. Um vestido longo branco. Coloquei uma peruca e me escondi na escada. Quando Larissa chegou à porta de casa e viu que não abria, ligou para um chaveiro. Enquanto esperava, ela começou a andar pelo corredor para passar o tempo. Quando ela chegou perto da escada, eu apareci na entrada, de branco, com o cabelo cobrindo o rosto. Larissa tremeu de medo, derrubando o celular na escada. Ela nem se preocupou em pegar o celular, correu de volta para a porta e tentou abri-la com a chave novamente. Não só não conseguiu, como quebrou a chave na fechadura. A mesma situação que aconteceu comigo quando tentei abrir a porta da minha irmã. Ela se encolheu num canto, apavorada. E eu não fiz mais nada. Porque eu ainda precisava esperar o chaveiro. Alguns minutos depois, a porta do elevador abriu novamente. Era o Beto Chaveiro. Não deixei que ele me visse.
precisava que ele abrisse a porta para Larissa primeiro. O chaveiro começou a abrir a fechadura de Larissa sem pressa. Quando Larissa perguntou quanto tempo levaria, ele disse 10 minutos. A mesma conversa, o mesmo truque. E eu, tremia da cabeça aos pés. Mais 10 minutos. Lembrei do que o médico me disse no dia em que minha irmã morreu. Se ela tivesse sido socorrida 10 minutos antes, teria sobrevivido. Depois que o chaveiro trocou o miolo para Larissa, ela disse a ele que havia uma silhueta branca na escada. Quando o chaveiro foi verificar a escada pela primeira vez, não deixei que ele me encontrasse. Nesse momento, Larissa já tinha entrado em casa apressadamente e fechado a porta. Tão apressada que nem pegou a chave nova. Para entregar a chave nova a Larissa, o chaveiro começou a bater na porta dela incessantemente. Como ninguém respondeu, ele teve que ligar para Larissa. O celular dela já tinha caído na escada. O toque do celular soou atrás do chaveiro. Ele teve que ir verificar a escada pela segunda vez. Foi nesse momento que eu, escondido na entrada da escada, o ataquei. Cortei sua garganta com uma faca. O chaveiro morreu na hora. Rapidamente, fui até a porta do 1404. Com a chave nova que peguei do chaveiro, abri a porta e entrei. Larissa estava encolhida num canto, apavorada. Aproximei-me dela de forma distorcida e ameaçadora. Quando ela viu minha aparência, pensou que era o espírito da minha irmã vindo se vingar. Ela ficou apavorada, falando coisas sem sentido, implorando por sua vida. Quando suas defesas psicológicas desmoronaram, perguntei a ela, com voz rouca, sobre a falsa acusação de roubo contra Sophie. Naquele momento, Larissa não tinha mais a arrogância de antes. Ajoelhou-se no chão e, tremendo, confessou a verdade. O suposto roubo do colar era apenas uma desculpa para difamar Sophie. O objetivo era fazer com que a escola cancelasse a participação de Sophie no concurso, para que sua filha ficasse em primeiro lugar. Por causa de uma colocação num concurso, ela não hesitou em destruir a reputação de alguém e levar 2 pessoas à morte. E ainda tinha coragem de me pedir para poupar sua vida. Como eu poderia poupar a vida dela? Depois de ser atacada por mim, Larissa, arrastando seu corpo, rastejou até a porta e abriu uma fresta. Mal colocou uma mão e a cabeça para fora, e morreu. Criando a cena perfeita de alguém que foi atacada dentro de casa e tentava fugir. Em seguida, fui para a escada. Encontrei o RG do chaveiro em seus bolsos. Descobri que ele se chamava Roberto Silva, e tinha quase a minha idade. Tínhamos cortes de cabelo parecidos. Só que ele tinha uma cicatriz discreta na nuca, e eu não. O RG de Roberto tinha sido emitido há 10 anos. Pela foto do RG, ele se parecia um pouco comigo. Tirei o uniforme do chaveiro e troquei com as minhas roupas. Para atrasar a identificação dele pela polícia, cortei sua cabeça, coloquei num saco plástico e escondi num lugar onde a polícia dificilmente encontraria. Também coloquei o celular de Larissa na mão dele. A partir daquele momento, eu me tornei o chaveiro Roberto Silva. E o verdadeiro chaveiro, Roberto Silva, transformei na mulher sem cabeça na escada. Depois, usando a identidade de Roberto, liguei para a polícia. Para justificar o sangue no meu uniforme, tive que fingir que caía ao descer as escadas correndo para escapar. Para que tudo parecesse mais lógico, inventei o resto da história para a polícia e colaborei com um jogo de gato e rato deles. Fiz isso porque precisava de uma identidade que fosse, ao mesmo tempo, plausível e impossível de ser ignorada pela polícia, para executar o resto do meu plano. Sabia que minha falsa identidade seria descoberta, era só uma questão de tempo. Meu objetivo era justamente esse, ser descoberto. Quanto mais bizarro o caso, maior minha suspeita, mais atenção da mídia eu atrairia, e mais poder de barganha eu teria durante o interrogatório. Ao mesmo tempo em que ligava para a polícia, enviei os vídeos que gravei durante o dia, mostrando Roberto mexendo nas fechaduras, para o grupo de WhatsApp dos moradores do condomínio das Palmeiras e para algumas plataformas de vídeo. Fiz tudo isso pelos seguintes motivos. Primeiro, queria expor ao mundo a existência de um chaveiro tão sem escrúpulos. Segundo, queria usar esses vídeos para,
na identidade de chaveiro, gerar revolta pública, me tornar o principal suspeito da polícia e, assim, poder participar de toda a investigação. Terceiro, se esses vídeos, combinados com a notícia do assassinato no condomínio, se tornassem virais, a grande atenção da mídia pressionaria a polícia, garantindo uma certa transparência no caso. Quarto, escolhi deliberadamente a casa de Larissa como cena do crime. Tanto a polícia quanto a família de Larissa certamente usariam as câmeras internas para entender o caso, e eu precisava que a polícia usasse sua tecnologia para acessá-las. Quinto, assim que a polícia acessasse as câmeras, a confissão de Larissa sobre a difamação de Sophie se tornaria pública. E, nas gravações antigas, talvez encontrassem mais provas diretas da difamação. Sexto, preparei-me para o pior. Gravei cada palavra dita por Larissa no momento do crime, pois não sabia se a polícia, por consideração a certas pessoas, esconderia o fato da difamação de Sophie, um assunto aparentemente não tão ligado ao homicídio. Minha irmã, antes de morrer, não conseguiu limpar o nome de Sophie. Só eu sei o quanto ela sofreu. Sophie vivia com o estigma de ladra, sofrendo com os olhares e comentários maldosos. Só eu sei o quão cansada ela estava. Como eu disse antes, para quem está na base da sociedade, até viver é difícil, quanto mais buscar justiça. Quando uma formiga enfrenta um gigante, como pode esperar um tratamento justo? Quando a balança da justiça se inclina, só me resta usar vidas como contrapeso. Por isso, eu matei. Essa é toda a verdade. Fim do relato de André Costa. Depois de ouvir meu relato, o delegado Almeida ficou em silêncio absoluto. Ele saiu da sala de interrogatório, furioso. Quanto ao rumo que o caso tomaria, tudo dependia das pessoas fora daquela sala. Felizmente, não esperei muito. Tudo foi resolvido. 2 dias após a verificação do caso, e devido à grande repercussão social, a polícia cumpriu a promessa que me fez. No comunicado oficial, divulgaram todos os detalhes do caso, incluindo meu motivo, incluindo a restauração da honra de Sophie. Mais tarde, soube que a rápida reabilitação de Sophie também teve a ajuda do delegado Almeida. Foi ele quem pressionou sua equipe técnica a recuperar o máximo possível dos vídeos que Larissa havia apagado. Nesses vídeos, havia provas diretas da difamação contra Sophie. Foi ele também quem argumentou com seus superiores para que o caso de Sophie fosse priorizado. O delegado Almeida podia ser lerdo, ou esquentado, mas eu sempre soube que ele era uma boa pessoa. Desde a transferência do caso para o Ministério Público até o julgamento, levaria cerca de 3 meses. Durante esse período, voltei a tomar meus remédios. De qualquer forma, eu precisava me arrastar até o dia do julgamento. 3 meses depois, o julgamento ocorreu como previsto. Recusei a assistência jurídica gratuita. Confessei todos os crimes. Após 2 audiências, o tribunal proferiu a sentença no mesmo dia. Sem surpresas, fui condenado à pena máxima de prisão. Adaptação, já que o Brasil não tem pena de morte para crimes comuns. Renunciei ao direito de apelar, porque era esse o resultado que eu desejava. Finalmente, vinguei minha irmã e Sophie. Finalmente, limpei o nome de Sophie. Finalmente, minha morte teria um propósito. Ajustado para minha vida na prisão teria um propósito ou meu sacrifício teria um propósito. Depois que o juiz leu a sentença, ao mencionar o caso de Sophie sendo falsamente acusada e não tendo como se defender, ele, diante de muitos repórteres na plateia, em nome das autoridades competentes, pediu desculpas a mim, a minha irmã e a Sophie, e disse a famosa frase: "A justiça tarda, mas não falha." Ouvi aquilo com um misto de sentimentos. Para mim, parecia mais uma desculpa esfarrapada. Quando minha irmã e Sophie estavam vivas, onde estava a justiça? Queria muito dizer que justiça tardia é justiça vencida, justiça inválida. Como pão mofado. Como comida enlatada estragada. Pode não matar, mas é nojento. Queria muito contestar a famosa frase do juiz. Mas, no fim, não disse nada. Porque este mundo ainda precisa daquela luz. Aceitei o pedido de desculpas. Naquele momento,
Pareceu que vi, num canto da plateia, uma menina magrinha, pequena, com os olhos cheios de lágrimas. Ela segurava no alto um desenho em aquarela amassado. O desenho mostrava, numa cabana de madeira escura e velha, um feixe de luz entrava por uma fresta da porta, iluminando o chão. No canto, brotava uma pequena planta, frágil. A plantinha se inclinava, esticando-se para longe, em direção à luz. Pelo menos no desenho, havia uma luz, muito brilhante.